Olá, neste vídeo iremos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Nossa equipe é formada por Gabriela Fonseca, Gustavo Dias, Lívia Maria, Rafael Marcos e Sara Kinder. Vamos lá. A uretra é o meio pelo qual as secreções, como a esperma e a urina, chegam ao meio externo. Ela se encontra no interior do pênis, sendo composta por um canal e por uma parte esponjosa que a envolve. O pênis abrange grande parte da uretra e dos corpos cavernosos, sendo estes de natureza esponjosa e erétil. A uretra abre-se no meio externo através de um orifício, o meato ou ósteo externo da uretra, situado na glande, parte mais volumosa e anterior do pênis, também conhecida como cabeça do pênis. A glande está recoberta em extensão variável por uma dupla camada de pele retrátil, o prepúcio. A fimose é uma condição em que ocorre um estreitamento em graus variáveis do prepúcio. Quando esse estreitamento é acentuado, a glande fica permanentemente recoberta, o que dificulta os cuidados higiênicos e pode causar desconforto durante as relações sexuais. Nesse caso, a correção é facilmente feita através de uma intervenção cirúrgica, com anestesia local. Na relação sexual, o pênis é estimulado, dando origem a reflexos que fomentam a contração da camada de músculos lisos, iniciando o processo de ejaculação, lançando os espermatozoides na uretra. Em seguida, a uretra se contrai e, ao mesmo tempo, as vesículas seminais e a próstata também, lançando suas secreções na uretra. Essa série de contrações resulta na ejaculação. A ejaculação do homem consiste na eliminação de sêmen ou esperma. O volume de sêmen liberado em cada ejaculação é de 3 a 5 ml, e cada ml de sêmen possui 100 milhões de espermatozoides. A ejaculação também é acompanhada por sensações agradáveis e contrações espasmódicas de músculos. O conjunto dessas manifestações recebe o nome de orgasmo. A ejaculação, portanto, é apenas parte do processo do orgasmo masculino. Agora iremos falar sobre algumas glândulas do sistema reprodutor masculino. Vamos começar com as vesículas seminais. As vesículas seminais são glândulas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto e estão obliquamente acima da próstata. Nessa imagem aqui nós podemos perceber a sua posição no corpo do homem. Sua função está relacionada à secreção do líquido seminal, que constitui cerca de 60% do volume do sêmen. Neste líquido secretado pelas vesículas seminais, contém a frutose, que é um açúcar monossacarídeo que nutre os espermatozoides, dando energia para os mesmos. Agora iremos falar da próstata. A próstata está localizada na frente do reto e embaixo da bexiga. Nesta imagem aqui nós podemos perceber que há uma ligação da próstata com as vesículas seminais. Nesse caso aqui, uma está simbolizada. E o seu tamanho pode variar conforme a idade do homem. É muito comum que, à medida que o homem vai envelhecendo, o tamanho de sua próstata aumente. Essa glândula produz o líquido prostático, que tem a função de tornar o sêmen mais líquido e de neutralizar a acidez da vagina, mantendo o pH do sêmen na faixa de 8,1 a 8,4, o que garante a mobilidade dos gametas masculinos. Os canais deferentes são tubos finos e longos que saem de cada epidídimo, como podemos observar na imagem ao lado esquerdo. Esses canais possuem a função de transportar o esperma. Uma observação é que quando o homem opta por fazer a vasectomia, ou seja, quando ele não quer ter mais filhos, o médico faz uma ruptura nos canais deferentes, para que assim os espermas não sejam transportados. E o canal deferente, próximo ali à sua terminação, apresenta uma dilatação que recebe o nome de ampola do canal deferente. A partir dessa região, o canal penetra na próstata, terminando na uretra prostática. Epidídimos. São canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Pode ser dividido em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. Na cabeça, nós vamos ter a presença dos ductos referentes dos testículos.
no quais vão se anastomosando para constituir um único tubo, que é o ducto do epidídimo. Este ducto, apesar de ocupar um espaço de aproximadamente 2 centímetros de comprimento, na realidade ele possui aproximadamente 6 metros de extensão. Eles também correspondem ao local onde os espermatozoides são armazenados e maturados, para que assim eles adquiram a capacidade de mover-se através do sistema reprodutor feminino e fertilizem no óvulo. Os testículos são a glândula endócrina do sistema reprodutor masculino, em que estes sintetizam e secretam a testosterona. Nos testículos, há vários lóbulos onde se encontram os túbulos seminíferos. São nestes túbulos que ocorre a espermatogênese. Estes estão destacados em amarelo na imagem. Os espermatozoides formados se dirigem então para os epidídimos, através dos canais eferentes, onde finalizam a sua maturação. No recorte da imagem abaixo, esta é uma ampliação do túbulo seminífero, em que podemos observar as células que ficam localizadas nestes túbulos. Nas células intersticiais ou células de Leydig, é o local em que é produzida a testosterona. Nas células de Sertoli, é onde ocorre o processo da espermatogênese. Essas células fornecem todos os nutrientes e fatores necessários para que as células germinativas se diferenciem em espermatozoide. Espermatogênese é o processo da formação de espermatozoides a partir de uma célula germinativa. Cada célula germinativa contém 46 cromossomos, e esta gera 4 espermatozoides com 23 cromossomos. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, também com 23 cromossomos, estes formam uma nova célula com 46 cromossomos, gerando uma nova vida. O processo da espermatogênese dura cerca de 72 dias, e a cada dia é produzido pelo menos 200 milhões de espermatozoides. O escroto é o saco pequeno e muscular que contém e protege os testículos, os vasos sanguíneos e parte do cordão espermático. Para garantir a produção normal de espermatozoides, o escroto mantém os testículos a uma temperatura um pouco mais fria do que o resto do corpo, se contraindo ou expandindo. Quando o músculo do escroto se contrai, é quando este foi exposto a temperaturas frias, e puxa o escroto para mais perto do corpo para que este se aqueça. Quando exposto ao calor, o músculo relaxa, permitindo que o escroto se distancie do corpo para esfriar, assim mantendo os testículos em condições agradáveis de manter a sobrevivência dos espermatozoides. Bom, eu vim falar aqui sobre o funcionamento do sistema reprodutor masculino, ou seja, basicamente um resumo de tudo que foi falado anteriormente. Aí no esqueminha que está mostrando para vocês, eu coloquei algumas imagens ilustrativas, coloquei que o sistema reprodutor tem como objetivo ter filhos, o que é verdade, e algumas palavras assim para realmente fazer lembrar cada função de cada um que foi dito antes. Então, os testículos, eles são muito importantes, participam da produção de hormônios no homem e dão início à puberdade e na produção de espermatozoides. Deve ter sido dito anteriormente que no testículo tem uma bolsa escrotal que serve como uma bolsa térmica para eles, né? Aí tem o epididimo. Ele armazena os espermatozoides. O canal deferente é onde os espermatozoides passam. E a uretra transporta os espermatozoides. Eu coloquei várias setas ligando para a palavra espermatozoide porque basicamente tudo no sistema reprodutor masculino gira em torno deles. E tem o pênis, que ele se enche de sangue, provocando uma ereção que é próxima a uma relação sexual e resulta na liberação de espermatozoides por meio do sêmen, que é o fluido, né? E as principais atividades do sistema reprodutor masculino incluem puberdade, ereção e ejaculação. Mudando de página agora.
Eu também vou falar sobre as doenças presentes no sistema reprodutor masculino. Primeiro aqui eu coloquei a balanite, né? A balanite é uma infecção no pênis, mais especificamente na glande, causada por bactérias ou fungos transmitidos pela relação sexual sem o uso de preservativo ou alergia a alguns tecidos sintéticos. Frequentemente, a doença se manifesta após 3 ou 4 dias da relação, causando irritação e dor no local. Em alguns casos, pode haver formação de feridas na glande. O tratamento é feito por comprimidos antibióticos e pomadas. Bom, as doenças, assim, no sistema reprodutor masculino que não envolvem o psicológico do homem, como a gente vai ver daqui a pouquinho, elas são bem visíveis, né? Porque o sistema reprodutor feminino, ele é mais interno, então é mais complicado de diagnosticar certas coisas. Mas o do homem é bem visível, a balanite mesmo é infecção no pênis, na glande, é aquela parte que fica exposta para o próprio homem ver. Então ele sabe quando tem alguma coisa de errado. Também eu trouxe a varicocele, que é uma alteração nas veias situadas nos testículos, que impedem a passagem de sangue, fazendo com que se acumule por fora que inchaço. Aí acumula substâncias nocivas e aumenta a temperatura no lugar que acaba de diminuir a produção de espermatozoides. Ou seja, é perigoso, né? Então, se o homem quiser ter filhos, e assim, ele tem que procurar a causa e o tratamento. E o tratamento pode ser feito tomando remédio para aliviar os sintomas. E às vezes tem que realizar cirurgia, que consiste na introdução de pequena espiral nas veias para desobstruir o local e facilitar a passagem sanguínea. Eu trouxe mais algumas. O HPV, eu acho importante trazer porque dizem, relacionam muito o HPV com uma doença feminina, né? Mas, entre aspas, é uma doença masculina e acaba por ser feminina porque o homem passa para a mulher, né? Então, o HPV é um dos responsáveis por causar câncer no pênis e é muito difícil de ser diagnosticado, pois raramente apresenta sinais visíveis. Esse é um dos motivos também para ter muitas mulheres terem o HPV, né, que pegaram 2 maridos. Só que às vezes os maridos acham que ela está traindo ou coisa do tipo, porém o próprio homem não sabe que tem. Enfim, o homem contaminado é sempre transmissor dessa doença sexualmente transmissível. Mas alguns homens podem se autocurar e por isso os exames diagnósticos podem dar o resultado negativo. Mas o motivo para a briga entre casais aí, né? A maneira mais fácil de perceber se o homem está contaminado com o vírus do HPV é confirmar se a sua parceira também é portadora do vírus. Exatamente como eu falei, né? Que é mais fácil diagnosticar uma mulher, né? A mulher geralmente faz prevenção, faz muitos exames, vai em consulta ginecológica pelo menos uma vez no mês, né? E o homem geralmente não tem essa necessidade. Passando aqui. Bom, aqui a gente chega numa parte que vocês podem notar que tem muitas distrações remetendo ao cérebro, a preocupação, aí até uma terapia mesmo, porque essas duas elas têm origem psicológica às vezes. A ejaculação precoce mesmo, ela geralmente tem causas psicológicas que ela afeta diretamente no desempenho sexual do homem, fazendo com que, como o próprio nome diz, fazendo que ele ejacule precocemente. E o tratamento, se for por causas psicológicas, às vezes podem ter alguma coisa por trás, não muito específica, né? Só com tratamento, que pode identificar o porquê. Aí, geralmente, é recomendado que se faça terapia, nesses casos, e ter algum acompanhamento médico. A disfunção erétil, ela tem 2 tipos. A disfunção erétil é quando o homem não consegue manter uma ereção para se concretizar o ato sexual, né? Então, ela tem 2 tipos, a primária e a secundária. Como está escrito no slide, a primária acontece em jovens e a secundária em homens mais velhos. Ou seja, a primária acontece em jovens que nunca conseguiram manter uma relação sexual e a secundária é bem comum, na verdade, é basicamente o esperado para a idade, que quando o homem atinge uma certa idade, geralmente idoso, ele não consegue manter sem a ajuda de alguns remédios, bem conhecidos como a Viagra.
e a maioria dos casos é causado por anomalias dos vasos sanguíneos ou nervos do pênis, que é uma coisa que não devia se esperar ao decorrer das idades, né? E as outras possíveis causas podem incluir distúrbios hormonais, distúrbios estruturais do pênis, o uso de certos medicamentos e problemas psicológicos, ou até mesmo diabetes. Então, apesar de geralmente ter raízes psicológicas, é preciso fazer uma procura mesmo, né? Tentar descobrir a causa para achar um tratamento adequado. Então, foi isso.